Vamos lá, meus irmãos. Nossa nona aula de Educação Religiosa 1. Estamos chegando ao final. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, irmãos. Graça e paz. Nós, como é praxe, estamos gravando. E como é praxe também, quero começar lendo um texto bíblico. Hoje, dando sequência ao material, hoje nós estaremos trabalhando só no livro-texto. Como a gente está no finalzinho, a gente vai correr no livro-texto, que é a Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, de J. M. Price. Mas, como é praxe, também eu gosto de ler um texto bíblico, até porque a gente vai falar muito sobre os ensinos de Jesus, os métodos, a maneira, as aplicações. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a passagem, ou a história, ou a parábola dos evangelhos de Jesus que talvez mais destaca para vocês, que mais marca o coração de vocês? Para mim, são duas, assim. Na verdade, a ovelha perdida, o filho pródigo e a dracma perdida, eu considero que é uma parábola só, né? Mas é de suma importância para mim. E a parábola que ele fez também do grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Bueno, Essas duas. te fiz essa pergunta porque não tenho dúvida que da biografia de Jesus e das histórias dele, algumas marcam demais a nossa vida, umas por um motivo, quem sabe, o motivo da conversão, a ministração, né? E seja o que for, né? E você, Felipe, qual é uma passagem assim que você tem apreço ou marcou muito o teu coração? A minha é João 3,16, sempre, Joia. desde o início. Glória a Deus, tá vendo? Sempre, ou é um texto, ou é uma história, ou é uma doutrina, não é? Eu também, particularmente, gosto muito dessa passagem de Lucas 15, da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, da dracma perdida e do filho perdido, do filho pródigo. Para mim, essa história também era muito linda. O meu filho caçula, o Felipe, todas as noites que nós íamos contar uma história, a única que ele queria era a da ovelha perdida. Só parece que a Bíblia dele só tinha uma história. Não, meu filho caçula. Já o meu filho Lucas, ele sempre amava uma história nova. Então eu contava uma, ele conta outra, pai. Contava uma, ele conta outra. Mas assim, de todas as histórias do meu filho Lucas, a que mais marcava ele eram duas. Duas histórias do Velho Testamento. Uma de Samuel, quando Deus chama Samuel. A história de Samuel é uma das que mais ele pedia. Pai, conta de novo a de Samuel. Então é a número um dele. A segunda era de Moisés. Quando Moisés chegava para Faraó e dizia: Deixa o meu povo ir. Então Moisés falava para Faraó e Faraó dizia: Não, não deixarei ir. Então a gente interpretava isso nos nossos cultinhos. É claro que no caso do meu filho mais velho, o acervo era muito grande de história. No meu filho caçula, como eu disse, parecia que a única história que ele amava e que a única que ele ligava, sabe aquela paixão, era essa, a ovelhinha perdida. Toda noite o papai, ó, vou contar a história, não, pai, eu quero a ovelhinha perdida, quero a ovelhinha perdida. Então, né, uma história para mim que marcou muito a minha vida, talvez foi porque foi a primeira vez que eu entendi que Deus estava me separando para a pregação e para o ensino, foi a passagem da multiplicação dos pães, a primeira e a segunda. Eu me lembro como hoje, irmãos, como hoje, foi tão forte a minha experiência, porque eu era novo convertido, tinha acabado de ler essa passagem, e eu ficava imaginando eu pregar essa passagem. Eu falava, mas como eu pregando isso? E até me emocionava. Aí eu falava, que isso? O que está acontecendo? E aí era como se o Espírito Santo imprimisse em mim algo do gênero: o pão que Deus multiplica é a palavra, e os peixes é a palavra. E você, quando ensina a palavra, você está multiplicando pães e peixes. Quando você prega a palavra.
E me emocionava, porque eu estava indo trabalhar, eu estava no metrô, e eu ficava me imaginando pregar, e me imaginando ensinar, e eu era novo convertido, e isso me gerou, assim, uma alegria e um temor, né? Então eu queria ler essa passagem aqui com vocês. Mas Lucas 15 também, Gil, é uma passagem que, para mim, é magnífica. Mas, para mim, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela tem esse significado, talvez, de vocação ministerial, de dom de ensino, de pregação. Mateus 15 ou Mateus 14? Eu iria ler o texto de Lucas 9, mas não tem problema. É a primeira multiplicação dos pães, né? Ah, sim. Lucas 9:10. Ao voltarem os apóstolos a relatar a Jesus o que tinha feito, então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém. A gente conhece a primeira e a segunda multiplicação dos pães, e eu ouso dizer que a nossa vida na igreja, no ministério, é isso. É dar o pão de Deus, é dar o peixe de Deus, e ele vai se multiplicando. E pode ver que a gente está aqui multiplicando pão e peixe, porque um dia eu recebi esse pão e peixe, ele só multiplicou e cresceu na minha vida e tem me alimentado até hoje, e que Deus nos alimente e que vocês alimentem a muitos. Assim como um dia o Senhor me separou para docência e para pregação, para ser um professor e um pastor, que Deus prepare os irmãos para o ministério, para que vocês anunciem as boas novas. Tá bom, meus irmãos? Fiz questão de ler e perguntar para vocês, porque eu não tenho dúvida que o coração de vocês foram marcados em alguma área da vida de vocês. E vai ser assim para sempre, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de crescer em nós e de germinar em nós e de ser como aquele grãozinho de mostarda que cresce, se torna o maior dos arbustos e ali aninha aves de todo tipo. De uma semente geram centenas de sementes para a glória do Senhor, tá bom? E agora, meus irmãos, indo para o nosso livro-texto que a gente vem trabalhando, né? Nós paramos semana passada, ainda ali, nós estávamos falando das características dos discípulos de Jesus, as características. Quais eram as características deles? No capítulo 1 falamos sobre a idoneidade de Jesus em ensinar, e agora a gente está falando sobre esses discípulos. E que característica que eles tinham, que característica que nós temos. Podem ver que somos iguais a eles. Somos semelhantes a eles. E nós tratamos, né, que o grupo que Jesus servia era um grupo de discípulos, um grupo de pessoas imaturas. Não tinham aquela experiência com relação à vida espiritual. É interessante, aproveitando aqui, recapitulando, podem ver, irmãos, eu tive a honra de dar aula lá no STBnet e na nossa turma tinha um médico. É interessante que na igreja, todo mundo que se converte começa do zero, não é assim? Na igreja tem essa característica.
Você vai ganhar um empresário e ele começa do início. Você vai ganhar um professor universitário, ele começa do início. Você vai ganhar um político, ele começa do início. Não há, e não deve haver, né? Ou pelo menos não deveria haver, essa questão de a fulano de tal é melhor. Porque todos nós, no que se diz respeito à fé e no que se diz respeito à caminhada com Deus, somos imaturos. Somos imaturos. Não é verdade, irmãos? Pode ver, podemos ganhar uma pessoa que ela é até famosa, um cantor famoso, ilustre, um comunicador famoso, mas na igreja ele vai ser um novo convertido. Eu sei que isso tem sido deturpado nos nossos dias. Pode ver que muitas vezes uma pessoa vai para a igreja, é um figurão, chega lá na igreja e ele começa a destacar novo convertido. Ele começa a ir para o púlpito sendo um novo convertido, dá testemunhos e quando não canta, prega, sendo um novo convertido. Eu, particularmente, não endosso isso, porque as escrituras afirmam para que a gente não ordene nenhum neófito. O que é o neófito, irmãos? Graça e paz, pastor Johnny. Seja bem-vindo. Graças e paz, queridos. O que é o neófito, irmãos? Pode responder? Pode. Obrigado, Fê. Tá. Mas foi bom você ter perguntado, porque você lembra disso? Deixa eu até perguntar, Gil, você lembra o que é o neófito? Não lembro, pastor. Pastor Johnny, lembra? É o recém-convertido, né? Isso. Obrigado. Imagina. Felipe, quer falar agora? É isso mesmo, já falou, né? neo de novo, né? Fito de... Enfim, é um novo, né? É o novo na fé. Neófito, né? É o novo na fé, o novo na caminhada. Então, podem ver, irmãos, chega e se converte um figurão da política, da comunicação, é dado púlpito para ele. E aí ele faz uma oratória lá, e ele já é separado para diaconia, para pregação. Está errado, irmãos. Que na igreja se começa do zero. Lembra de Jesus com Nicodemos? Jesus não poderia chamar Nicodemos para fazer parte do time apostólico? Podia ou não podia? Podia, ele era um mestre. Mestre Israel. Você ia ter um mestre em Israel do seu lado. E aí? Jesus considerava os valores do Pai. E os valores do Pai diz o seguinte: nasceu de novo, começa do zero. Aliás, o novo nascimento é o zero. E é uma caminhada. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu já ensinei isso em outras aulas, eu não sei se foi com vocês. Paulo, quando ele começa o ministério em Antioquia da Síria, ele tinha quantos anos de conversão? Aproximadamente. Se eu não me engano, são 3 anos, né? Tio. Concordo, 3 anos. Felipe, você lembra, Felipe? Por aí, né? Ele se converte, né? Vai para a Arábia, se eu não me engano, e fica lá por lá 3 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, se eu não me engano. Então, aí, aqui, Paulo, entre a conversão em Antioquia da Síria, demorou uma média de 13 anos. A gente lembrou do 3, né? Não faltou só o 10. Ele fica no seminário dele, é uma média, né? Pode ser um pouco menos, mas geralmente ele não são apenas assim. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia. O seminário de Paulo integral com o mestre no deserto da Arábia é por 3 anos. Fora disso, ele teve a experiência de Damasco, a experiência depois de Damasco, a experiência em outros lugares, até que Timóteo vai buscá-lo. Então, depois, alguns teólogos vão dizer que demora-se por volta de vários anos, uns vão falar 8 anos, outros vão falar até 13 anos, para ele ser enviado. Podem ver que quando ele começa a escrever as suas cartas, então, assim, por que eu estou te falando isso para os irmãos? Essa questão do novo. Então, todos que começam, irmãos, eles estão ali no zero. Guardem isso no coração. Por isso que dentro do grupo, todos nós que começamos
mesmo que tenhamos uma formação brilhante, somos imaturos dos assuntos espirituais, está entendendo? Isso é importante a gente lembrar. E é importante para nós, porque o que acontece? É óbvio, irmãos, é óbvio que se você tem uma igreja de médicos, de advogados, de engenheiros, de administradores, de professores universitários, professores de colégio, essa turma ela vai ter uma reflexão melhor do que a outra turma, que é de funcionários operários, domésticas. É natural, porque é uma mente, são mentes que foram treinadas ao ensino e são pessoas que têm dificuldade com relação ao aprendizado. No entanto, todos começam do zero. Mas em pouco tempo, o pessoal estudado, eles vão nadar com muito mais profundidade no estudo. Mas isso não quer dizer que eles estão prontos. Por quê? Porque a vida com Deus não é só o estudo. A vida com Deus é muito mais do que o estudo. É o estudo e a obediência. Então, muitas vezes a gente fica surpreso porque na igreja dos engenheiros, na igreja dos médicos, eles aprendem com muita facilidade. Só que é na igreja dos operários, das domésticas, dos pedreiros, que eles têm mais vida com Deus. Entendeu? Enquanto uns têm uma entrega total, outros têm uma entrega intelectual. Estão entendendo? E a entrega intelectual não é tudo. Agora, o ideal é óbvio, é que nem quando há uma entrega intelectual com essa entrega total. É natural que esse grupo de estudados, eles vão ser mais inteligentes, mais sábios, mais profundos. Normal. Porque eles têm o quê? Uma linguagem com estudo, eles vão ter facilidade. Agora, olha que interessante, irmãos. O liberalismo, geralmente, ele nasce aonde? Ele nasce entre os intelectuais ou entre as pessoas simples? Liberalismo, a teologia liberal. Entre os intelectuais, né? Os intelectuais. Porque eles têm tanta reflexão que eles falam, mas será que é assim mesmo? A Bíblia? Será que a gente não pode? Entendeu? Os mais simples têm uma fé mais pura. São pessoas que até acreditam simplesmente pelo fato de acreditar. E os mais letrados, geralmente, eles tendem a argumentar e a criar um conjunto de crenças tudo, né? mais racionais. Desculpa, Fê, o que você falou? É racionalizar tudo, né? Até a fé. Interessante, não? Então, somos todos imaturos, né, irmãos? De uma forma ou de outra, tá bom? Bom, continuando aqui, nós falamos sobre isso, falamos bastante sobre eles serem impetuosos. Bom, falamos também aqui... Opa, peraí. Essa questão da maturidade e de você colocar neófitos à frente de qualquer trabalho foi um dos grandes problemas do G12, né? Sim, como o grande problema das igrejas neopentecostais também. Sim. Ou essas igrejas novas. Eu me lembro que o Renascer em Cristo, logo depois de ter se popularizado no Brasil, eu lembro que teve um ano que eles falaram que a meta deles era dobrar o número de igrejas. E realmente dobraram. Saíram ordenando pastor, gente pastora e tal. Só que nos próximos 2, 3 anos, a maioria das igrejas fecharam, pastores que deixaram de ser pastores. Por quê? Eram novos na fé. Não é difícil de multiplicar dessa forma, irmãos. Difícil é se manter com crescimento adequado. Porque não adianta você plantar, por exemplo, uma lavoura de café e falar, no ano que vem eu vou ter o dobro da produção. Não, irmãos, para dar café é depois de 5 anos. E se depois dos 5 anos você não tiver ali um processo de adubo, de cuidado, os cafezais não vão para frente. As coisas não são tão fáceis assim, né? Porque seria no reino de Deus, né? Bom, continuando aqui, irmãos, impulsivos e impetuosos, trabalhamos bastante, falamos bastante sobre temperamentos e paramos aqui, nesse ponto. E agora vamos dar sequência aí. Hoje, irmãos, se tratando que a gente está na reta final, a gente vai correr, tá bom? Eu queria muito gastar mais tempo com essa apostila, mas ela é de uma leitura muito adequada, muito boa. Vocês têm gostado dela? Estão gostando bastante? Então, a gente vai só trabalhar nos pontos principais depois. Qualquer coisa, vocês me procuram. Ou aqui mesmo, enquanto a gente está passando,
a gente faz as abordagens e fazemos os comentários. Então, a gente vai ler só alguns tópicos principais de cada ponto e a gente vai correr com a apostila hoje na próxima aula, tá bom, irmãos? Maravilha? Tranquilo? Bora lá, então. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Quer falar alguma coisa, pastor? Eu só ia perguntar se a próxima aula ficou para quinta mesmo ou a próxima terça. Já já eu alinho com vocês, Tá bom, porque eu ia fazer uma proposta, tá bom? Quando a beleza. gente interromper a gravação aqui. Pode Perfeito, ser? com certeza. Fechou. Então tá. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Só alinhar. Joia. Pecadores. Quem quer ler para nós aqui? Primeira parte. Parágrafo. Por favor, um aluno. Pecadores. O mestre não só teve que lidar com pessoas de caráter subdesenvolvido e de fortes impulsos, mas também de acentuadas tendências para o pecado, conquanto alguns deles se tornassem depois cristãos de elevado caráter, nem sempre foram tão angélicos como os pinta a nossa imaginação ou alguns artistas da tela. Havia neles altos e baixos, instintos e impulsos que, não controlados pelos ideais cristãos, inevitavelmente os teriam arrastado a grandes e irremediáveis males. Assim aconteceu em parte, e vemos que eles fizeram coisas que mais tarde provavelmente desejariam ver retiradas dos registros. Na verdade... Até aí. Ok. Bom, que tipo de característica eram os discípulos de Jesus? Imaturos, impulsivos, impetuosos. Em outras palavras, esse tópico representa bem que tipo eles foram e que tipo nós somos, né? Pecadores. Eu sei que nós não gostamos de nos sentir assim, mas na realidade, irmãos, essa é a maior definição nossa. Somos falhos e pecadores. Porque eu sei que caminhar com Deus vai nos limpando. Sim, vai nos tirando os defeitos, carrapichos, vai. Mas, na realidade, essa é a nossa essência, né? Pode ver. A nossa essência, nós somos limitados, nós somos fracos, nós, até mesmo quando pensamos que somos extremamente competentes, em algum momento da nossa vida a gente se sente fraco e vulnerável. Pode ver que uma das coisas que mais me impressiona, não só a maneira em que Jesus lidou com seus discípulos, apóstolos e os discípulos, mas é a maneira em que Deus lida com seus servos em toda a história da Bíblia. Podem ver que Deus não nega quem eles eram. E não negam os seus erros, né? Podem ver que Abraão tinha falhas significativas, não tantas, né? Não tantas, mas Abraão tinha suas falhas. Moisés se tornou o homem mais justo, mas antes disso ele matou um egípcio. A gente não pode esquecer disso. Não é se lembrar para acusá-lo, mas é até mesmo para a gente se lembrar quem foi ele, né? Porque quando a gente lembra-se de Moisés, destaca-se esse grande profeta do Velho Testamento. Mas o começo da caminhada de Moisés não foi fácil, né? Davi, os reis de Israel, de uma forma geral. Então, é interessante que quando a gente se compara com eles e vê as nossas limitações, isso acaba, de certa forma, nos consolando também. Porque tira aquele peso de que seremos perfeitos o tempo todo. Isso não é verdade. Eu estou falando isso, irmãos, porque hoje o discurso da perfeição, mesmo que seja um discurso mentiroso, ele acaba sendo muito importante nos nossos púlpitos. E tem horas que nós precisamos mostrar um pouco esse lado humano também. Pode ver que Deus mostra o lado humano de Pedro, Deus mostra o lado humano de João, Deus mostra o lado humano de cada um deles. Por que a gente vai esconder o nosso lado humano? Vocês já notaram como que as pessoas gostam de esconder as suas fraquezas? Eu acho que isso daí, não estou falando, irmãos, guardem isso também, que é para a gente chegar lá no púlpito e falar das coisas mais horrorosas, não é isso.
Mas sabe, expressar nossa humanidade, expressar que temos dificuldades, temos limitações. É importante isso. É importante, tem hora que a igreja vê que o pastor, o professor de seminário, o obreiro, ele é de carne e osso, que ele chora, que ele se angustia. Até nisso as pessoas vão se assemelhar um pouco mais conosco, pensando, poxa, eu admiro tanto fulano, mas ele é ser humano, né? Pode ver que os neopentecostais, eles não são seres humanos, né? Eles não, eles são, irmãos, eles são um ungidão, né? O Todo-Poderoso do Brasil, e olha lá, né? É por isso que eu particularmente não tenho apreço por nenhum neopentecostal, irmãos. Quando eu vejo a história da igreja, irmãos, eu vejo um Wesley que teve problema no casamento, né? Vocês que foram metodistas sabem disso. Wesley, se não me falha a memória, casou-se 2 vezes, não foi isso? É isso, pastor John? Até onde eu sei, é isso também. 2 casamentos. 2 casamentos que não deram certo. Pois é. Um dos homens mais ilustres da história da igreja, principalmente da história recente depois da reforma. Quando a gente pensa em John Bunyan, que foi aquele ferreiro que escreve O Peregrino, ele teve um primeiro casamento que não deu certo e o segundo que conseguiu, mas sofreu demais também. Quando a gente vê um Spurgeon, ele tinha o problema de ácido úrico. Nas biografias dele, e nos textos e nas histórias, Spurgeon, quando era atacado do ácido úrico, que é o problema da gota, tal da gota serena, ele ficava ruim. E ele pedia até para não poder participar. A gente pega, por exemplo, George Whitefield, que tinha vezes que estava cansado, não da obra de Deus, mas das tarefas no reino, que ele se exauriu muito. E na sua formação, enquanto ainda ele estava lá em Oxford, ao lado de Wesley, teve épocas que ele parou, porque ele ficou confuso, ficou doente, ficou perturbado. E depois Wesley, com Carlos Wesley, vão atrás dele, se não me falha a memória, e trazem ele de volta para a Universidade de Oxford. E ele se forma e começa ali. Ou seja, pessoas humanas, irmãos. Pode ver, os neopentecostais, eles não são humanos, são marajás, são ricos, poderosos, donos de fazenda, donos de prédio, donos de banco, donos de tudo. E quando tem um pecado, uma coisa ruim na vida deles ou na família, eles escondem. É feio, né? Então, nós somos pecadores e pode ver que esse é o quadro dos discípulos de Jesus. Então, se você é um pecador, meu irmão, você está dentro desse princípio, você é discípulo de Jesus. Não estou fazendo discurso aqui para a gente ficar pisando na jaca, tá, irmãos? Nem se lameando na jaca. Não é isso, mas é para a gente poder ter hora não ter uma cobrança maior do que do que Deus espera da gente. A gente tem que se santificar, tem que se esforçar, mas a gente tem que lembrar disso, que essa categoria, que é a categoria de pecadores, é a matéria-prima do mestre. Eu me lembro que eu estava num congresso de pastores e o pastor Ricardo Barbosa, ele falou uma coisa muito legal. Foi logo naquele momento do estopim do G12, de movimentos e tal. Ele falava assim que muitos colegas, e Ricardo Barbosa, ele escrevia muito sobre espiritualidade. E eu me recordo, isso foi muito legal, porque ele falava assim, sabe, irmãos, eu estou um pouco preocupado, porque a maioria dos meus colegas que estão indo para os movimentos X, Y, Z, está falando o seguinte, que benção, o movimento agora está dando uma unção poderosa na igreja, nós não temos mais problema com o pecado, nós não temos... Aí ele falou assim, estou preocupado, eu estou preocupado. Estou preocupado com esses pastores, porque de duas uma, eles estão enrustindo o fato, ou eles não estão vendo as coisas como de fato é, porque pastorear, o que é pastorear? Qual é a matéria-prima do pastor? É trabalhar com pessoas que são falhas, começando por nós. É ou não é? Tirou isso, não tem trabalho.
É que nem o médico, irmão. Se está todo mundo saudável, se está no milênio, não tem médico. Para que médico? É milênio. Todo mundo perfeito, para que hospital? Vocês estão entendendo? A igreja é o quê? Ela é esse lugar que cura as pessoas, que ajuda as pessoas, que redefine pensamentos, ideologias, né? Então é interessante essa ideia, né? Até quando vem o avivamento, irmãos, o avivamento vem para nos facilitar o processo. As pessoas se tornarão mais ensináveis, mais dóceis, mais amáveis, mas é a mesma matéria-prima. A diferença é que é um ambiente avivado, onde estamos mais receptivos, e um ambiente onde não é avivado, onde não ficamos tão receptivos. É uma matéria-prima pastoral, é ou não é? É a correção, é a ajuda, é o incentivo, é elevar. Ainda a gente não chegou lá no paraíso, nem nas bodas, né? Lá não vai ter esse tipo de problema. Enquanto a gente vem aqui, e isso é bom para a gente, tá bom? Beleza? Alguém comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Acrescentar algo? Isso que eu acho lindo nas escrituras, né? Porque se fosse um livro tentando pregar uma certa religião, ela obviamente ocultaria todas essas falhas humanas. E ela faz questão, né, de revelar, através desses arquétipos, que a gente tem, de fato, semelhança com eles. E não tem como, de fato, esconder. E isso é bom para nós, sabe, pastor? Porque muitas vezes eu digo isso até por mim, porque a gente acaba tendo uma cobrança muito elevada, nossa, ou dos outros. E tem hora que Talvez, né? isso é ruim, sabe? Geralmente, ao seminarista, ao obreiro que está iniciando, ele geralmente gosta de falar muito você, ó, você precisa, você precisa. E eu geralmente, principalmente nas aulas de homilética, eu gosto de ensinar, falar assim, olha, fale você, fale como um profeta, mas tente se incluir também, porque porque tem vezes que parece que a gente se desprende do que somos e falamos apenas você, como se nós não fôssemos também. A quarta-feira passada foi muito engraçado, porque o nosso irmão André, ele trouxe uma mensagem linda sobre dons e talentos, parábola dos talentos, e no final da mensagem dele ele disse assim, ele chamou a igreja a pensar, né, sobre essa questão, e depois ele falou, irmãos, hoje, né, Deus me deu uma palavra dura, então me desculpa se de repente, né, irmão, não leva a mal, mas foi a palavra que Deus... Aí eu peguei o microfone e falei, André, não precisa pedir desculpa não, filho. Né? Tipo assim, bate a sopra, né? Bate a sopra. Aí até brinquei um pouco com ele. Falei, não, filho. Aí depois no particular, quando acabou a mensagem, eu falei assim, sabe quando a gente pede desculpa? André? A gente pede desculpa quando a gente não vive aqui. Aí a gente pede desculpa. Ou pelo menos a gente diz assim, irmãos, hoje eu vou falar sobre vocês, sobre jejum. E aí eu até indico isso nas aulas de homilética, mas eu digo assim, só que você já começa assim, irmãos, isso daqui que eu estou pregando para vocês, em primeiro lugar, estou pregando para mim, tá? Porque eu também estou precisando jejuar mais, tá bom, meus irmãos? Mas por que eu vou estar pregando sobre isso? Porque Deus realmente falou para mim e eu sinto que é para falar para vocês, mas eu estou me incluindo. Você entendeu, irmão? A gente só faz uma palavra dessa até mesmo para apaziguar a nossa consciência. Que eu acho que é importante a gente não cobrar, porque senão a gente acaba caindo no conto do hipócrita. Lembra o pecado dos fariseus? Eles cobravam, 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 mas eles não eram. Por isso que Jesus chamava de hipocrisia. Lembra? A palavra hipocrisia vem de Hipócrates, né? Aquele que muitas vezes, até mesmo algumas definições da palavra hipocrisia também, sobre aquelas questões da máscara de cera, né? Não sei se vocês lembram, nos teatros antigos tinham máscaras de cera, lembra? A pessoa estava interpretando uma pessoa sorrindo, ela colocava uma máscara de cera sorrindo. Triste, triste. Então, a hipocrisia tem a ver com essa situação onde você se esconde numa máscara, né? Então, por que eu gosto de falar para os alunos sobre isso? Nesse sentido, agora, tem hora que Deus dá uma palavra mais dura, é normal. E se a gente
a gente tem que falar como profeta, mas é bom a gente se incluir. É bom porque, é como você falou, pastor Johnny, Deus deixou lá, né, os erros de cada um. E Deus deixa os erros não para humilhar, mas para mostrar, olha, se esse arquétipo eu solucionei, eu posso solucionar na vida de vocês, né? Beleza, meus irmãos? Quer falar mais alguma coisa, pastor e irmãos? Não. Até mesmo a palavra sincero é sincera, né? Desculpa, eu falei errado, eu confundi. Eu confundi o hipócrita com sincero, é isso aí, sincero. Obrigado, Felipe. Obrigado. É sem cera, né? Sincera. Sincero é sem cera, ou seja, tire a cera, dando essa ideia da hipocrisia, né? Obrigado, eu fiz confusão, né? É que na realidade a palavra hipocrisia é falsidade, dissimulação é o ato ou efeito de fingir, é de dissimular, né? Que na realidade é colocar a cera, né? Colocar a cera. Né? Eu tenho um produto que eu vendo lá na empresa, É, que um dos chamariz deles é ser um dissimulador de fissura. Ele esconde o que está por trás. Então, entendi. acaba sendo essa máscara aí mesmo. É E você dissimular. sabe, pastor, que na antiguidade, sabe aqueles vasos lindos? Pode ver que até hoje é encontrado vasos, tal, né? Eles tentam reconstruir. Então, vaso sempre foi muito apreciado, porque ele era útil para armazenar grãos, para armazenar líquidos, ou mesmo para embelezar, dependendo do tipo que ele fosse feito. Por exemplo, de marfim, era um vaso Curiosíssimo, né? né, valiosíssimo, ou revestido de prata, ouro. Então, na antiguidade, olha que interessante, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um vaso que quebrou, vaso de uma qualidade boa. Aí eles vedavam com cera. Esse material aí. Material, como que é o nome do seu material? Na verdade, é uma tinta elastomérica, mas a gente a classifica como um dissimulador de fissuras. Então, de simulador de fissura, porque a cera, dependendo da composição, ela preenche a fissura. Justamente. Então, como que uma pessoa experiente fazia para avaliar se aquele vaso era um vaso autêntico ou um vaso falso? Ele pegava o vaso e levantava, tentava colocar e rodar no sol. Porque se tivesse alguma microfissura, ele falava, rapaz, você me enganou. Porque a pessoa colocava cera, Uhum. pintava, dava aqueles retoques artísticos e vendia. Ó, esse vaso é egípcio, é babilônico. É perfeito para enfeite, para tal. Aí a pessoa muitas vezes colocava em casa, enchia de coisa, com o tempo perdia todo o azeite, perdia tudo. É a cera, tirar a cera, né? Essa questão da cera, né? Tanto ela pela máscara quanto por preencher lacunas e se passar como algo íntegro e perfeito e não é. Então, obrigado, Felipe. Você acabou me salvando aqui na palavra, né? Era sincera, sincero, né? Sincero. Então, continuando aqui, irmãos, Felipe e Gil querem falar mais alguma coisa? O interessante Tranquilo? dessa questão da maturidade aí, pastor, é o que o Johnny falou a respeito da Bíblia estar sempre mostrando o nosso lugar, sempre apontando onde a gente tem que estar, né? Lembre-se de onde você caiu, filho. Porque é o tempo todo Deus repreendendo o povo, né? Os filhos, o tempo inteiro. É tanto que Pedro diz, né, que nenhuma profecia foi dada por inspiração humana. Que é impossível o ser humano apontar todo o seu erro assim de maneira livre e espontânea. Nós somos muito orgulhosos, né? Nós temos medo, nós não temos a capacidade, a não ser pelo Espírito Santo, de mostrar as nossas mazelas, né? Sim. E esse é o ponto onde, por exemplo, nós temos os nossos, os católicos, por exemplo. Por que eles não
tem a Bíblia como como quase coadjuvante ou menos ainda, e a tradição, porque a tradição exalta a igreja, né? Instituição católica. As escrituras não, vai totalmente contra aquilo que eles falam, então é difícil, né? As escrituras elas mostram onde está o nosso erro. É a pedra no sapato do pecador. É por isso que só as escrituras é atacada, tanto que nas aulas, os irmãos vão ver nas aulas de seitas heresias, né? Ou de religiões, que se a gente quer saber se é uma seita ou uma religião falsa, é saber o que eles pensam sobre Cristo e sobre as Escrituras. Por que só as Escrituras são atacadas? Porque ela aponta o nosso erro. Nós somos muito orgulhosos para admitir. Hoje mesmo eu vi uma cena lamentável, e vai acontecer cada vez mais. Um grupo de feministas e gays nos Estados Unidos brincando de futebol com as Sagradas Escrituras na rua. Por que eles não vão chutar o Corão? Porque eles sabem que nós não vamos praticar o que os islâmicos podem praticar. Nós não vamos usar de violência, porque nós aprendemos nessas escrituras que eles chutam a amar o próximo, amar até mesmo eles que praticam tal atrocidade, né? É claro, nós não somos adoradores do livro, como muitos pensam que nós somos, né? Até uma vez eu vi um debate, um padre bem ortodoxo falando, né, que os protestantes é a religião do livro. Mas somos mesmo, né? É simples assim, é só a escritura mesmo. Simples assim, É bem colocado, filhote, bem colocado. E você pode ver, né, filho, quando você falou da imaturidade, todos nós, até mesmo quando somos maduros já, temos uma experiência, que a gente se considera até nisso, né? A gente vê que a gente está num processo. Eu costumo dizer, irmãos, assim, porque nós como pastores, já há algum tempo, as pessoas olham para nós falando assim, nossa, você já... Eu me considero ainda um garoto crescendo na caminhada, sabe? Porque, por exemplo, dando aula para vocês, né? A gente aprende tanta coisa. E tem hora que a gente acha que está certo em algumas coisas e não está. Isso tudo é a nossa natureza falha e pecadora, né? E nisso eu digo para vocês que eu aprendi demais com o pastor Ernesto Nini, porque ele, com aquela sabedoria de um ancião, ele dizia muitas vezes para mim, calma, Raimundo, calma, isso é só um vento. Eu falava, pastor, eu não gosto disso, daquilo. E com o tempo a gente começa a entender, né, que realmente existem muitos ventos, né? E a gente é limitado. Estamos crescendo, amém, irmãos? Enquanto viver, a gente vai crescer. Eu lembrei de uma frase de Spurgeon, Felipe e pastor Johnny e Jill. Spurgeon falava uma coisa fantástica. Ele falava o seguinte, que por mais que cresçamos na nossa vida espiritual e nos tornamos um dos homens mais célebres no ministério, na pregação, no exercício dos nossos dons, no que se trata o conhecimento de Deus e de Cristo, a gente vai conhecer, Spurgeon dizia, era como que se o que mais é usado na Terra conseguiu vislumbrar só um pedacinho do manto de Jesus. O que Spurgeon estava dizendo? Se eu cresci tanto entre os homens e me tornei uma pessoa tão brilhante, eu, quem sabe, vi um pedaço do manto do mestre um pouquinho maior do que o outro, entendeu? Porque Jesus é tão grande, é tão excelso, é tão extraordinário, é tão magnânimo, tão sempieterno, indescritível, que se vivêssemos aqui durante toda a nossa vida e passássemos 1 século, 2 séculos, 3 séculos, não conheceríamos a glória dele, nunca conheceríamos pleno, porque ele é eterno. E essa fala de Spurgeon é fantástica. Isso só mostra o seguinte, como somos limitados, como somos imaturos e como o processo de crescimento é grande na nossa vida. Podem ver que uma pessoa que se perde com a vaidade, ela acha que já compreende de tudo, né? Ela já se torna plena, né? Ela se torna absoluta. Ela fala, ela aponta, como se Deus tivesse mostrado tudo para ela. Meus irmãos, a gente, eu diria, está num processo de crescimento para sempre. E que Deus conserve o nosso coração nessa humildade. Essa fala de Spurgeon, ela só me fascina. Porque é como se Wesley conseguisse ter visto a mão furada de Jesus, entendeu? Ele entendeu tudo que é da mão furada de Jesus.
Billy Graham conseguiu entender do pé de Jesus. Então, que mais? Só foi o pé. Pô, mas só o pé, pastor? Pô, meu irmão, é o pé do eterno, entendeu? Então é muita coisa para nós. Pode ver, irmãos, a Bíblia é esse livro que quando a gente realmente ama ele, né, Felipe? Somos o povo do livro. Podem ver, irmãos, na história da igreja o livro nos basta, o livro nos preenche. Ó, domingo agora eu comecei uma mensagem. Lembra que eu falei do Salmo 19 para vocês? Eu estou aqui paquerando com o Salmo 19. Eu estava 3 meses já trabalhando sobre algo, sobre a arca, e senti o start de Deus de começar a falar sobre a arca da aliança. Comecei domingo. Quantas mensagens eu vou passar? Não sei. Mas, assim, é tanta coisa numa única porção das Escrituras que a gente fica fascinado. É um pedacinho, né? É um pedacinho que a gente começa a entender um pouquinho melhor. Então, não dá para descrever a grandeza do nosso Mestre. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Bom, continuando aqui, somos pecadores e também perplexos. Gil ou Felipe, leia para nós esse parágrafo. Perplexos, pastor? Pode ler. Perplexo, é. Perplexos. As pessoas a quem Cristo ensinou viam-se muitas vezes desafiadas por inúmeras perplexidades e problemas, e assim procuravam a Cristo para que ele os resolvesse. Certo é que às vezes viam a ele tangidos pela hipocrisia, pois queriam pegá-lo na alguma palavra. Jesus de imediato reconhecia isso, e no entanto lhes dava atenção, levando-os a tirar por si mesmo as conclusões certas. Traziam-lhe assuntos muito variados, tratando quase todos de problemas da vida cotidiana. Respondendo-lhes, Cristo não só ajudava quanto os ensinava pessoalmente, mas inúmeros outros pelos séculos em fora. O fato de João haver declarado que o mundo todo não poderia conter todos os livros necessários para o registro de todos os ensinos de Cristo nos leva a perceber que não conhecemos muitos assuntos então levados à consideração de Cristo. Né? Ou seja, o que acabamos de falar aqui, né? Ficamos perplexos de tanta grandeza do Senhor. Beleza. Querem comentar alguma coisa, meus irmãos, sobre esse ponto? Não. Tranquilo? Não, pastor. Então, Felipe, ignorantes, leia para nós esse parágrafo para nós, filho, por favor. Asseverar que os discípulos de Jesus tinham mente obscurecida e endurecida, bem como espírito perplexo, parece quase que adicionar insulto à injúria. Mas vê-se que não. Quando buscamos ter uma visão completa da situação em que Jesus se viu frente a eles, seus discípulos provinham em maior parte das baixas camadas sociais e não da classe alta, e por isso não tinha aquele fundo cultural que sonha ter os de classe mais elevada. Eram, assim, gente muito imperfeita. Não estavam preparados para compreender muitas coisas, dado que a mente deles não estava habilitada a apanhar toda a verdade. Irmãos, ou seja, né? Eles eram ignorantes não pela terminologia mais simples da palavra. É porque eles não tinham uma mente treinada, é simples. Eu costumo acompanhar um canal de investimentos de uma corretora chamada Genial Investimentos. E eu gosto muito de ver alguns vídeos do pessoal que faz análise das empresas. Irmãos, ô molecada boa, pensa numa garotada de uma mente afiada. Garotos, assim que eu digo, 20 e poucos anos, mas de uma mente brilhante. E geralmente, quando eu estou ouvindo eles falam rápido. Por exemplo, eu não entendo nada de criptomoedas. Não entendo nada, irmãos. Não entendo nada.
Ainda não estudei sobre o assunto. Sei mais ou menos como funciona o mercado de cripto, mas assim, nunca me aventurei de conhecer ou de estudar. Mas eles nadam de braçada com uma facilidade tão grande que começam a falar com tanta fluência e termos tão complicados que eu que fui criado no mercado financeiro fico pensando, onde essas crias nasceram, né? Da onde brotou esses meninos? Aí quando eles vão falar de empresas de energia, de siderurgia, de metalúrgica, de comércio, mas eles têm uma desenvoltura. Aí, em vez em quando, conhecendo um pouquinho mais essa garotada, é natural. A maioria é formada em federal. USP, ITA, entendeu? Está explicado. Estão inseridos no meio de pessoas extremamente inteligentes, aguçadas. Então, a mente... Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, que tinham que pegar, vamos falar aqui, aplicando os termos dos nossos dias, tinham que pegar a condição lotada, trem, né? Dormir pouco, pescar a noite toda, passar privação. Logo, não tinham essa mente afiada. Por isso que muitas vezes não compreendia como de fato deveria ser. Podem ver que algumas vezes eles registram isso, né? Que naquele momento eles não estavam entendendo o que o mestre estava querendo dizer. Entenderam depois, né? Ora era pela grandeza do mistério, sim, mas também podia ser pela compreensão, de fato. Simplesmente porque não compreenderam. Vem cá, quantas vezes a gente não compreende, né? Não é assim na nossa vida, irmãos? De uma forma ou de outra, a gente também é ignorante em alguns pontos. Por mais que a gente ache que já nadou de braçada, está fazendo teologia, leu bons livros, tem hora que a gente vai ser ignorante de alguma forma. Interessante, né? Tem hora que a gente é ignorante porque a gente não entende aquele assunto, e tem hora que a gente é ignorante porque a gente é ignorante mesmo. Não entendeu aquela ideia do mestre. Não entendeu como que aquilo processa. E a gente precisa do mestre, né? Querem comentar mais alguma coisa? Falar? Vamos debater um pouco. A gente... Um texto que me lembra muito sobre o assunto que nós estávamos falando, maturidade, é o texto que fala que o caminho do justo é como luz da aurora. Vai raiando, brilhando até se tornar dia perfeito. Eu acho que representa muito maturidade, né, de uma pessoa Sim. que é justificada por Cristo. Sim. E aqui, aproveitando o seu pensamento, Gil, uma das coisas mais difíceis na caminhada é você caminhar com pessoas que não estão compreendendo o que você está compreendendo. Irmãos, como é difícil essa dinâmica. Caminhar com pessoas que você acha que está caminhando, está junto, mas não está entendendo, entendeu a proposta. Pode ver, tem muita gente dentro da igreja que não entendeu a proposta. A gente vai ver isso muito. E aí parece que a pessoa entendeu a proposta, mas na prática não entendeu. E isso é difícil. É difícil porque vai chegar o momento do atrito, né? É inevitável. Mas faz parte, viu, meus irmãos? Faz parte. Querem comentar mais alguma coisa? O tempo todo Jesus mostrando seu poder como Deus também. Ele mesmo fala, veio para agradecer ao Pai por ter dado conhecimento. Tá Sabe? falhando o seu áudio, Fê. Falhou. E agora? Agora tá bem. Ele agradeceu ao Pai por dar entendimento a esse simples coração. Os sábios do dia de Jesus se bastavam, queriam saber, aliás, tinham inveja do Senhor. O Senhor foi morto por inveja dos grandes sábios. Isso aí. Você vê, e mesmo eles não entendendo tudo, tendo certas ignorâncias, eles eram mais sábios, que a luz da aurora brilhava sobre eles, do que os sábios dos seus dias. Né? É isso aí. Por isso que o salmista vai falar que nós nos tornamos mais sábios do que os anciãos. Né? Não é por nós, é pelo auxílio, pela paciência de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, então. Continuando aqui. Próximo ponto, desses cheios de preconceito, né? Parece que tudo quanto já dissemos é suficiente.
mesmo para Jesus. Eram seus discípulos imaturos, pecadores, intempestivos, de mente tardia e apoucada. Eu gostei dessa expressão, apoucada, né? Mas não podemos parar aqui, visto que o quadro ainda não está completo. As atitudes mentais deles em nada favoreciam a recepção das verdades apresentadas por Jesus. Pelo menos é o que depreendemos acerca deles, ou da maior parte deles, no que respeita a certas coisas. E aqui, irmãos, a gente tem que levar em consideração um outro detalhe, viu? Lembra que Paulo fala que a mente humana não compreende as coisas espirituais? Irmãos, aqui para mim a chave é conversão. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa aqui para vocês. O grande foco dessas dificuldades que temos, ou que os outros têm, ou que os nossos discípulos têm, porque quando uma pessoa de verdade ela é convertida, esse discípulo de Jesus é convertido, eles têm o princípio dos apóstolos. Eles podiam não compreender muito, mas eles não abriam mão de Jesus. Eles podiam até não entender o que o mestre está dizendo. O que ele está falando de fermento? Será que é porque foi multiplicado os pães? Lembram? Logo que depois Jesus... Então, mas o que fazia eles permanecer? Eles eram convertidos. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm algo de diferente neles. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, vai falar o seguinte, que quem não tem o Espírito de Deus não compreende as coisas de Deus. Muitas vezes, muitos que caminharão conosco, eles podem até ter muitas dificuldades, mas se eles são convertidos, meus irmãos, dê glória a Deus. Porque eles têm o Espírito Santo e de uma forma ou de outra, na caminhada, eles vão compreender. Agora, quer ver uma praga? É caminhar com gente que acha que é crente e não é. Meu irmão, meu irmão, porque aí não tem o quê? Não tem o Espírito Santo. Pode até ter um comportamento ético, moral adequado, mas não tem o Espírito de Deus. Ou seja, ele não vai se alimentar daquilo que gera vida. Pode ver, irmãos. Pode ver. Talvez vocês já tiveram experiências assim na vida. Mas a grande questão é ter gente convertida de verdade do nosso lado. É diferente. Você pode até ter uma pessoa mais inteligente do teu lado, mas se ela não é convertida, não diz muito. Agora, você pode até ter uma pessoa, com todo respeito, que é até meio lesado, mas é convertido, não tem problema se ele não entendeu. Na caminhada, o Espírito de Deus vai fazer ele entender. Estão entendendo o que eu quero dizer? Na dinâmica da igreja, a sabedoria pela sabedoria não basta. O que basta é se ele tem o Espírito de Deus ou se ele não tem. E para ter o Espírito de Deus, tem que se converter. É simples. Mesmo que passou pela porta e é meio lesado no sentido de não teve uma boa formação, é uma pessoa que sofreu muito, não tem problema. O Espírito de Deus, de uma forma ou de outra, vai conduzi-lo a Cristo, vai conduzi-lo à fé. Já o inteligente não, porque ele tem o quê? Apenas as coisas dessa vida. E a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de Deus. Ponto final. Tá bom, meus irmãos? E para a gente concluir aqui, eles eram instáveis, como todos nós somos, e uns mais, outros menos, né? Se os discípulos de Jesus se mostrassem dispostos a levar avante de modo fiel e tranquilo, que houvessem entendido e recebessem tudo com a mente aberta, já seria coisa muito maravilhosa. Mas assim não fizeram. A perversidade humana, tamanha que a vontade, bem como o intelecto e os afetos, se mostraram depravados, ou seja, igual a nós. Uns são mais instáveis, outros menos. Mas isso faz parte da nossa natureza. Que Deus nos ajude a sermos mais instáveis. Ou quando não formos instáveis em tudo, pelo menos sermos instáveis no que se diz respeito a essa fé. Como assim? De Jesus eu não largo, de Jesus eu não abandono, da palavra dele eu não solto. Amém, meus irmãos? Tranquilo? Querem comentar alguma coisa? Não. Não?
Tá É bom. nisso que a gente conhece o poder de Deus na transformação do ser humano, né? Sim. É um Amém. milagre o tempo todo. Isso aí. Eu vou terminar a gravação aqui e a gente continua no próximo bloco, tá bom? Que deu 1 hora.